Você encontrou Mateus 11? Eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: e aconteceu que, acabando Jesus de dar algumas instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali e ele passou a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, querido, que estava preso, ouvindo falar dos feitos de Cristo, enviou também lá 2 dos seus discípulos. Estes homens eram chamados de discípulos de João, o João Batista. E eles foram perguntar ao Senhor Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a pergunta deles. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. E o que eles estavam ouvindo e vendo? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer, então, a todos a respeito de João, e ele vai falar agora de João, e ele diz assim: que foste vocês ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas suas casas, nas casas dos reis. Mas então, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E no verso 11, querido, ele diz algo poderoso: em verdade vos digo que entre os que nasceram do ventre de uma mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas em seguida, parece uma contradição, mas não é. Mas aquele que é menor no reino dos céus, este é maior do que o João Batista. Dos que nasceram do ventre de uma mulher, não houve alguém maior do que João Batista. Mas de todos aqueles que nascerem do reino dos céus, o menor será maior que ele. É dessa verdade que eu quero falar com você. Desse algo poderoso que já existe sobre a sua vida. Diz amém se você crê. Vamos orar, queridos. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, papai, porque a tua igreja está reunida novamente. Tua palavra diz que o céu se agrada quando a igreja se reúne. Quando a igreja, Senhor, ela se coloca à disposição para orar, mas principalmente para bendizer o teu nome, para te adorar, como o Senhor é digno de toda adoração. Diante talvez de um dia tão corrido, cheio de afazeres, homens e mulheres estão aqui, papai. E eu digo que eles são vitoriosos porque eles chegaram. E eles estão ansiosos em falar contigo. Por isso fale conosco, papai. O Senhor que conhece o ventre dessa mulher, o Senhor que conhece o íntimo desse homem, revela para ele, revela para cada um de nós qual é a sua vontade para essa noite. Eu retenho a tua palavra, eu planto essa semente e eu prometo cuidar dela, para que dê frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, meus amados?
Querida igreja do Senhor Jesus, eu vou pedir sua atenção por alguns minutos. Nesse tempo em que a palavra de Deus diz que Jesus está já com o seu ministério ativo, né? A partir dos 30 anos ele começou de fato a cumprir tudo aquilo que ele havia sido enviado para fazer. A Bíblia diz que ele estava instituindo naquele momento a igreja do Senhor. Uma igreja que nasceria a partir da pedra principal. Uma igreja que seria cheia de poder e de virtude. E que estaria até os dias de hoje falando dessa mesma verdade. Cristo crucificado. Verdade viva. Verdade poderosa. Mas nesse tempo, querido, em que Jesus ensinava, haviam muitas outras seitas. Eu digo seitas porque o próprio cristianismo, até então iniciando, muitos diziam seita para eles. Haviam muitas seitas. Haviam muitos homens se dizendo líderes também dessas seitas e de um povo. Também havia, querido, na própria igreja, a igreja cristã, o João Batista que veio antes, anunciando o caminho do Senhor, diz a palavra do próprio Deus. Ele atraiu para ele, querido, alguns discípulos, que a história diz que eles se tornaram discípulos de João, da mesma verdade. Certa feita até os discípulos de Jesus foram perguntar, mas estão expulsando, são discípulos de João. E o Senhor disse, se há poder nas palavras, e se é em nome do mesmo Pai que eu sirvo, deixa eles fazer. Mas diante disso, querido, havia muitos querendo ser aqueles que iriam cumprir a profecia que Isaías havia dito. Lá no capítulo 6 de Isaías, ou melhor, no capítulo 9 de Isaías, no verso 6, havia uma promessa, querido, que um menino iria nascer, que viria do ventre de uma mulher, mas esse que iria nascer, estaria reinando aqui na terra. O seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Havia a promessa, querido, de que alguém viria para trazer todo o benefício desse reino para a terra. Quando eles ouviram a profecia, eles estavam acostumados com a monarquia humana, então eles esperavam, de fato, um rei, ou alguém que pudesse se colocar como liderança. Mas Jesus, querido, embora não haja ninguém igual a ele, ele não veio provar que era rei. Ele não veio cheio de soberba, ele não veio para ser primeiro, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Enquanto os demais queriam falar de quem era o primeiro, de quem era o maior. Você sabe que isso estava tão impregnado neles, querido, que os próprios discípulos foram pegos por Jesus, discutindo entre eles no caminho, dizendo, quem de nós é o maior? E Jesus volta-se para ele, no Evangelho de Marcos diz isso, no capítulo 9. Que eles estão andando, e Jesus volta e pergunta, o que vocês estão discutindo entre vocês? E eles ficam calados. Mas na verdade eles discutiam quem dali seria o maior, quem seria o líder. De 12, quem vai ser o primeiro? De 50, quem vai ser o primeiro? Você sabe, querido, que isso ainda está no coração dos homens, muitas vezes. No meio de um grupo, quem vai ser o primeiro? Diante de uma determinada situação, quem vai ser o principal? E os homens focam muito nisso, querido, de ser primeiro, de ser maior. Quando na verdade Jesus vem e
E ele dá o exemplo, querido, de se você quiser ser o maior, aprenda a servir. Se você quer ser o maior, aprenda a servir. Você vai necessariamente ter que aprender a servir. Quando chegaram, querido, os discípulos de João até Jesus, a Bíblia diz que João estava no cárcere e ele pergunta, por ouvir as maravilhas que o Senhor estava fazendo, ele manda 2 discípulos perguntar se verdadeiramente ele era o Senhor ou se haveria de vir outro. É uma pergunta meio confusa, porque ele bem sabia quem era o Cristo. Fato é que eles foram, perguntaram. Jesus disse, manda dizer para o João o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Muitos milagres acompanhavam o Cristo. Aliás, queridos, os milagres devem acompanhar a igreja. Você crê nisso? Diga para o teu irmão, os milagres devem acompanhar a igreja. Não é natural, querido, e não é razoável que nós que dissemos ser representantes da igreja, não tenhamos uma vida de milagres. Milagres de dentro para fora, milagres ao nosso derredor, milagres dentro de nós. Esses milagres, querido, eles precisam fazer parte da nossa vida como igreja. E o fato é, querido, que quando aqueles discípulos olharam, os discípulos chamados de João, olharam e eles contemplaram as grandes coisas que o Senhor havia feito. Eles voltam e eles vão testificar isso a João. Mas quando Jesus está ali, querido, embora a pergunta de João não tenha sido uma pergunta, eu vou usar o termo razoável, talvez ele estivesse num dia ruim, talvez ele estivesse triste, mas o fato é, querido, que Jesus vai falar dele agora. E Jesus vai falar de uma forma maravilhosa de João. Ele diz, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver alguém bem vestido com trajes reais? Você sabe, querido, que as roupas do João era de chamar atenção, né? Não era? Não vou dizer nem que é a última moda, porque panos de saco. Ele se vestia de uma forma muito humilde. Alguns chamavam ele de louco. Comia gafanhoto. Ele tinha essa maneira humilde de viver, desprendido das coisas da terra. E é disso que Jesus está falando. O que vocês foram ver no deserto? O que chamou a atenção de vocês, para vocês saírem daqui e ir lá ouvir essa mensagem? O que atraiu? Será que um homem de posição? Será que alguém da família real? Será que alguém chamativo na beleza? Foi o João que chamou a atenção. Diga para o teu irmão, foi o João simples que chamou a atenção. Diga para o teu irmão, foi alguém simples que pregava a palavra e que servia ao Senhor, que chamou a atenção. Querido, não precisamos ser maiores, melhores, não precisamos ocupar posição alguma, quando já fazemos parte de algo maravilhoso. De que fazemos parte? Disso que no final ele vai dizer. O João é alguém que não chamava atenção pela aparência, mas do ventre de uma mulher, nenhum profeta foi maior que João Batista. Na humildade de João e na verdade que ele ministrava, Jesus está exaltando. Não houve ninguém igual a João Batista. Mas em seguida, querida, ele vai dizer, mas daqueles que hão de anunciar o reino dos céus, o menor será maior do que João.
Você sabe, querido, que o próprio João anunciava esse reino. O que você falou? O próprio João anunciava esse reino. Que reino? Esse reino que Jesus acabou de dizer que o menor é maior que ele. E olha, querido, que João Batista era o maior de todos os profetas. Não houve ninguém igual a ele. Mas ele mesmo anunciava esse reino. A palavra de Deus diz isso, querido. Entre os que anunciavam o reino, o menor é maior que ele. Quando João Batista veio, querido, e começou a pregar, a palavra de Deus diz que ele anunciava o reino dos céus. Quando ele vai próximo a se batizar o Senhor, ele está batizando outras pessoas, e a palavra de Deus diz que quando ele batiza, algo poderoso vinha sobre as pessoas. Não era ainda o Espírito Santo, porque adiante isso vai acontecer. Mas quando ele batizava, querido, era o batismo de João que eles falavam, as pessoas ficavam cheias de uma alegria, de um contentamento, e elas decidiam servir Jesus, ou o Cristo que viria. Porque João estava anunciando. E ele mesmo diz, eu estou batizando com água, mas aquele que vem, eu não sou digno nem desatar as sandálias dele. Porque ele vai te batizar com o Espírito Santo. João anunciava duas coisas: o reino e o Espírito. Onde estava o reino? No rei. Onde estava o Espírito? Com ele. Ele anunciava Jesus o tempo todo. Diga o reino e o Espírito Santo. Diga o reino é do rei. E o Espírito Santo estava com Jesus. Ele anunciava isso, querido, mas ele mesmo não ia viver. Ele anunciou esse reino maravilhoso, ele anunciou que isso viria, mas entre todos, querido, os profetas que existiram, ele foi o maior, mas Jesus está dizendo, por não viver aquilo que ele mesmo está anunciando, e não porque ele não quisesse, é porque, querido, o ciclo dele ia terminar. Mas toda a verdade anunciada, essa verdade viria sobre nós. O reino está aqui. Diga para o teu irmão, o reino está aqui. Aleluia. Que reino é esse? Um reino, querido, que não tem fim. A Bíblia diz, querido, que quando os discípulos começaram a conviver com o Senhor, João Batista daqui a pouco vai ser morto. Os discípulos continuam a caminhada. O Senhor vai os ensinando. Eles vão, querido, discutindo quem é maior. Até que isso some, querido, do meio deles. E eles vão aprender, querido, que o maior entre eles certamente seria o mestre. E enquanto a igreja ficasse, nenhum deles seria maior. Ah, mas o Pedro foi poderosamente usado, é verdade. O João, é verdade, mas nenhum deles foi dito, esse é maior. E eles passaram a deixar essas coisas, querido, que antes eles davam tanta atenção, e eles passaram a buscar algo que Jesus havia lhes ensinado. Lucas 24. Lucas 24. Você já vai entender, meu irmão? Lucas 24. Aleluia. Aliás, Filadélfia, quem é o maior? Diga o rei. O rei é o maior. Aleluia. Pastor, tá bom para você assim? Tá maravilhoso. O rei é o maior. Lucas 24, você encontrou? Verso 46. Instrução do Senhor para os seus discípulos a respeito do reino e do Espírito Santo. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo, ele padecesse e ao terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos.
Jesus já está vivo, não? E ele já está ressurreto. E ele continua dando instrução. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunhas, e nós também, igreja. E eis que sobre vós, diz o Senhor à sua igreja, enviou a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai, onde nós usamos o termo lá nos Guardiões, ficai no centro da vontade de Deus. É ali que vai romper, viu, querido? Diga para o teu irmão, fica no centro da vontade de Deus. É ali que o milagre acontece. Amém, querido? Eu não sei o momento, eu não sei a hora, eu não sei que dia, mas de uma coisa eu sei, no centro da vontade dele é onde os milagres acontecem. Jesus está orientando os seus discípulos aqui, querido. Eles já têm os olhos abertos, eles já são instruídos, já não se tem a discussão mais de quem é maior, de quem é menor, e eles estão meio que já preparados para receber algo poderoso. Se bem que depois que Jesus é crucificado, eles ficam perdidos de novo. Aliás, querido, nós sem Jesus ficamos perdidos. Eu sou perdido sem Ele. Você também? Diga para o teu irmão, eu me perco sem Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu me perco sem Ele. Quando Jesus vem, querido, e Ele diz para eles, Ele dá uma instrução que vai marcar a vida desses discípulos. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de um poder. Que poder é esse? Se eu voltar em João Batista, ele vai dizer, reino e o Espírito Santo. Se eu for até Jesus, querido, ele vai dizer, é um poder, é uma promessa que o meu Pai fez e virá sobre vocês. Nem eu e você estamos nessa dispensação ainda. Um poder que viria. Nós estamos numa dispensação de um poder que já existe. Vou dizer de novo, querido, essa dispensação, o poder viria. Você, o poder já existe. Você crê nisso, amado? Adiante em Atos, no capítulo 2, vai lá. Não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E é no capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. Que há um marco, querido, na igreja. A partir desse dia, amado, olhe com atenção para esse dia. Esse dia vai transformar a tua vida. Pastor, mas não estava lá. Mas a cruz te incluiu aqui. Você sabe que quando as pessoas leem isso, querido, muitos chegam até a dizer, né? Mas foi lá, eles viveram. Quando eu leio essa verdade, eu digo, eu estou vivendo. Há uma diferença? Aquele tremenda. Total. Capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, cumprindo o dia de Pentecoste, a festa que estava havendo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, veio de onde? É do céu, viu, querido? Um som como de um vento muito forte, impetuoso. Encheu toda a casa que estavam assentados. E todos foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Querido, isso aqui muda a história. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até aqui. Nessa verdade eu fui incluído. Como assim, pastor? Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele ressuscitou. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e Ele vem, querido, e Ele aparece para a sua igreja. Que igreja? Os 12, a partir dos 12. Os 12 que ainda não haviam recebido essa verdade e esse poder. Eles são orientados a ficar em Jerusalém. Em Jerusalém eles estão esperando um poder que eles não conheciam.
Em Atos, no capítulo 2, esse poder vem sobre eles. E esse poder, querido, ele vai de fato capacitar a igreja para aquilo que Jesus havia dito lá atrás para o Pedro. A minha igreja será cheia de poder. Poder para ligar e desligar, diz amém. Poder para prosperar, diz amém. Poder para libertar, diz amém. Poder para curar, diz amém. Poder para viver uma vida completamente diferente. É essa vida que o Senhor tem para nós, querido. Uma vida de viver o sobrenatural. Quantos de nós temos vivido isso? Quantos de nós, querido, temos vivido essa vida sobrenatural ou crendo nessa verdade sobrenatural? Porque na maioria das vezes, querido, talvez nós não estamos discutindo quem é maior, quem é menor. Mas nós estamos discutindo às vezes por tantas coisas, quando o poder de fato já existe na tua vida. Nós estamos preocupados, querido, com tanta coisa pequena, quando o poder já existe na sua vida. Nós estamos sendo limitados pelas nossas próprias palavras. Eu vou dizer de novo, querido, você está sendo limitado pela sua própria palavra. Eu não estou falando de um inimigo agindo. Eu não estou falando muitas vezes de circunstâncias. Eu não estou falando de coisas. Mas eu estou falando, querido, de alguém que não acredita em si mesmo. É dessa palavra que o Senhor mandou te dizer, querido, você é a igreja. E eu já te dei poder. Diga, eu sou igreja. O Espírito Santo, Ele habita em mim. E o seu poder também. Você crê nisso, amado? Aleluia. Amado, se você que leu Hebreus quiser ler Atos agora, segue a partir do capítulo 2, você vai ver, querido, o que aconteceu com esses homens cheios do Espírito Santo. Você vai perceber, querido, quanta mudança acontece em homens que recebem esse poder. É ainda que seja o menor, cheio de poder. E é por isso que Jesus vai dizer para o João lá atrás: João, você nascido do ventre de uma mulher, você é o profeta maior que já se ouve na terra. Mas quando eu olho para aquilo que está por vir, quando eu olho pelo poder que eu vou trazer, porque é vontade do Pai, que a minha igreja que está na terra seja cheia de poder, você se torna o menor, comparado ao menor deles. Ainda que você diga como igreja, ai pastor, eu sou o menor, ainda assim, querido, se você olhar bem, há poder. Querido, dizer que é fraco diante do Senhor, isso vai trazer fortaleza para a tua vida. Mas dizer que é fraco diante do mundo, diante de pessoas, diante de tudo que você está vivendo, querido, isso não acrescenta. Você é a igreja. A igreja é forte. Diga para o teu irmão, você é a igreja. E a igreja é forte. Querido, eu estava de olho em você, viu? Então muda essa carinha para dizer para ele e para ela: eu sou igreja, diz para ele. E a igreja é forte. Você sabe que às vezes você diz que é forte com essa carinha, querido, você não convence ninguém. Não é? Se às vezes você falar para um que, vamos lá na minha igreja, o pessoal olha, mas que essa fraqueza que você está, não vou não. Meu Deus, eu estou bem. Não vou de jeito nenhum. Quando o Senhor olha para nós, querido, Ele espera justamente nos momentos de combate um posicionamento da igreja. Eu vou dizer novamente, querido, é justamente no momento de combate. E eu não vou perguntar da tua luta, viu, querido? Porque senão vai ser luta daqui, luta dali, uma disputa de quem tem a luta maior. Não é? Dá chance para você ver.
Você perguntar para o irmão, você está em luta, querido? Amado, coisa é. Mas diante da sua luta, meu irmão, e das que eu tenho também, o céu espera um posicionamento de um ímpio, de um qualquer, de um desconhecido, não, da igreja. Quem crê que através da tua oração aquele sexto voto aconteceu? Mas você está sabendo do que eu estou falando, né? A mulher lá, querido, uma das juízas lá, ninguém esperava que ela votasse contra o habeas corpus. Falou lá, está todo mundo feliz. Na hora que ela deu o voto, eles arregalaram os olhos. Falaram, mas o que ela fez? Você crê que Deus ouve? Querido, você influencia o mundo. Ô igreja, ô filho de Deus, ô escolhido, ô representante, ô embaixador, ô igreja, você muda o mundo. Mas você pode, querido, ficar lá na sua casa, dentro da caverna, vivendo a vida que você quer viver. Eu dizia para os guardiões ontem, o Elias por um momento estava dentro da caverna, querido, e vivendo ali a dor dele, né? Jezabel deu uma palavra lá para ele, não sei que mexeu tanto. O homem tinha feito chover, parar de chover, enfrentado, querido, toda a adversidade. Numa palavra da rainha, diz para ele que o que ele fez com os meus sacerdotes, eu vou fazer com ele. Ele fugiu. Que dia é esse? É o dia de crise, querido, é um dia de tempestade, sei lá o quê. É o dia que você não está bem. Eu sei, querido, tem dia que você não está bem. Não é assim? Diga para o teu irmão que ele tem dia que você não está bem, eu sei. Aleluia. Marido e esposa então sabe, mas sabe de cor. Tem dia que você não está bem. Agora profetiza, que ele não deixa essa palavra solta aí não. Diz para ele, mas você vai ficar bem. Aleluia. Porque senão, né, querido, sai daqui dizendo, o pastor falou que não é para ficar bem, eu tô assim agora. Não, querido, quebra isso. Mas o fato é, querido, se ele ficasse naquela caverna, ele não viveria o que Deus tinha para ele. Sai dali, unge rei, unge a profeta, carruagem de fogo vem buscar, coisa linda. Você sabe que o arrebatamento está para acontecer, né, amado? Você sai cheio de Deus aqui, olha, é bem provável que de repente os anjos vêm te buscar. Ai, diz amém, querido. Fazer o que nessa terra? Eu e você vamos subir. Já pensou, querido, você sozinho aqui falando assim, mas cadê o pastor, cadê a igreja? Que tragédia. Né, pastora Kátia? Eu vou subir. Você também? Sendo da vontade de Deus para nós, querido. Quando nós temos essa certeza desse poder existe em nós, você se torna uma mulher forte. Não é crer, querido, numa força que não existe. Os loucos estão dizendo a força do sol, a força da natureza, a força dos animais, sei lá, a força do quê. Existe algo forte dentro de mim, querido. Mas é um espírito vivo. Existe algo forte dentro de você, querido. É um Deus vivo. Diga para o teu irmão, existe algo forte dentro de você. E é um Deus vivo, diz para ele, é um Deus vivo. Que natureza o quê? Natureza é lindo, querido, mas é criado por Deus. Mas não é isso que me traz fortaleza. João está dizendo, eu estou encerrando. João disse, eu anuncio o reino.
e toda a virtude do reino. Eu batizo, isso é maravilhoso e poderoso. Mas o que vem trará à existência aquilo que eu queria viver. E eu não vou viver. E nós estamos vivendo. Amado, todos os profetas queriam viver o que você está vivendo. A Bíblia diz isso, que todos os profetas, todos os reis, todos aqueles que viveram no Antigo Testamento, que serviram a Deus de verdade, queria viver nesse tempo, para ter a oportunidade que você está tendo. Eu vou deixar você com essa palavra, querido. Todos eles quiseram viver, querido, essa dispensação que você, igreja, está vivendo, para fazer a diferença na terra. Ai, pastor, mas eu sou tão pequeno. Tem poder. Ai, mas eu estou enfrentando tanta luta. Ok, querido, mas dentro de você há poder. Porque não é possível, querido, onde o Espírito de Deus está, não haver. Diga, é impossível. Diga com verdade, é impossível. Onde o Espírito de Deus habita, não haver poder. Isso vai acompanhar os que servem. Fiquem em Jerusalém, disse o Cristo, até que vocês sejam revestidos de poder. Poder para quê, pastor? Para fazer o que o Cristo fazia. Tem cego? Ai, Senhor, faz ele enxergar. Tem leproso? Muda a pele dele. Tem viciado? Senhor, tira essa droga da circulação do sangue dele. Tem prostituição? Senhor, livra essa prostituta, livra esse homem voltado para a sexualidade, liberta. Tem uma casa dividida, Senhor, em nome de Jesus, expulsa o cão que está lá separando e une essa família, em nome de Jesus. Tem alguém descontente, tem alguém triste, ai, querido, tira a cinza, às vezes primeiro da nossa cabeça, e vai, querido, e unge com óleo de alegria. Traz contentamento aonde você chegar. Amém, querido? Traz contentamento, querido. Se você trazer alegria, querido, aonde você chegar, isso já é uma mudança transformadora. Sabe por quê, querido? Porque lá fora eles estão tristes. Às vezes você nem precisa, querido, falar do Cristo. Dá liberdade para a alegria que está dentro de você fluir. Depois você fala dele. Da onde vem a tua alegria? Vem dele. Da onde vem a tua alegria, querido? Ela é espontânea, assim? Essa alegria que você está aí, vem de onde? Essa aí vem dele? Querido, diga para o teu irmão, minha alegria vem do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, tem pessoas aqui que estão com um sorriso grande, tem outras que estão numa dificuldade de dar um sorrisinho. Sabe o que faz isso, querido? Luta. Às vezes, querido, nós estamos tão impregnados que o corpo chega a doer. E essa palavra, querido, ela tem que ser exercitada. É uma tortura, pastor, isso que você está fazendo, de fazer eu rir da forma que eu entrei. É, querido, eu estou mexendo com você através do Espírito Santo para te dizer, existe um Espírito dentro de você. Você é forte, levanta, sorri, caminha, prospera, tenha cheio de paz, em nome de Jesus. Eu quero mudar as vidas, então muda você. Transforme você mesmo. É tão maravilhoso quando alguém cheio de alegria surge no caminho, não é? Quando chega lá na tua casa, querido, é só alegria. Chega do seu trabalho, é só alegria. Quando falta, querido, você fala, mas que falta que faz? Agora pergunta se o zangado faz falta. Faz? Às vezes você fala, olha, aqui entre nós, né? Ai, glória a Deus, não veio hoje. O ambiente está até mais leve. Não é, querido? O zangado em casa é terrível. Mas eu sou alguém feliz. Você também, querido? Diga para o teu irmão, seja alguém feliz, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia.
Digno! Glória a Deus. Amado, você sabe que quando você se torna alguém feliz, você fica meio exigente, viu? Você começa a olhar para as pessoas e fala, não aceito tristeza. O ambiente começa a ficar bom. Amém, querido? Estou profetizando, seja alguém feliz. Você tem tudo para ser feliz, querido. Você tem tudo para ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. Não precisa acontecer mais nada. Você já é feliz. Existe um Deus dentro de mim. Aleluia. E Ele é com você. Quando nós trazemos alegria para o nosso rosto, nós vamos nos transformando e parecendo mais com Ele. Eu não consigo imaginar Jesus zangado. Você consegue, querido? Quando você olha para Ele, na tua visão espiritual, você consegue ver Ele emburrado, assim, zangadão, assim? Não. Firme sim, muitas vezes. Eu não penso que ele estava cheio de sorriso quando ele entrou lá no templo e chutou aquelas barracas. Ele estava feliz da vida, pastor, sorridente, estava nada, estava sério. Não sei se ali que nasceu chutou o pau da barraca. Mas que fez, fez. Lê para você ver. Está sorridente? Está nada, está firme. A hora de ser firme é firme, viu, querido? Diga para o teu irmão, na hora de ser firme é firme, viu? Na hora de ser firme é firme. Mas nós faremos a diferença aqui na terra, querido. Quando nós descobrimos quem está em nós. Todas as circunstâncias, elas passam. Se for para sorrir e se alegrar pelos dias, querido, a Bíblia diz que maiores são os dias maus. Mas o Espírito de Deus tem me ensinado, e é dessa palavra que eu estou falando com você, a olhar para dentro e dizer: tristeza, vai embora. Derrota, mas não vai bater nem na porta. Eu tenho um Deus que está perto. Diga, eu tenho um Deus que está perto. Aleluia.